Olá, queridos, é a Chay, eu, a Cleidiana do Ministério Azeite e Vinho, e nós estamos no nosso 11º vídeo da nossa série Santos e Santificados. E eu quero dizer para você como o temor do homem pode atrapalhar no seu processo de santificação. Para isso, eu quero que você leia comigo os textos de Provérbios 29 e 25, 1 Samuel 15 24 e Marcos 7 e 8, que diz assim, começando por Provérbios: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. 1 Samuel, então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. E o último texto, em Marcos: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E da mesma maneira que o temor de Deus é caracterizado, como nós falamos, em amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia, obviamente o temor do homem, então, é odiar aquilo que o homem odeia e amar aquilo que o homem ama. Mas antes disso, eu quero esclarecer um ponto para você, que é a respeito da diferença entre bom testemunho e reputação. Bom testemunho está sempre atrelado a um padrão de comportamento estabelecido por Deus, enquanto reputação está sempre atrelado a um padrão de comportamento estabelecido pelos homens, pelas outras pessoas. Uma pessoa que quer dar bom testemunho, ela se importa com a opinião de Deus a respeito dela. Ela quer agradar a Deus, porque é isso que nós lemos nas Escrituras. Nós damos bom testemunho diante de Deus e depois dos homens. Mas uma pessoa que quer preservar a sua reputação, ela não se importa com a opinião de Deus, ela só se importa com a opinião dos homens. E geralmente, quando ela está numa encruzilhada, quando ela está no momento de decisão entre obedecer a Deus, se manter na proposta de Deus e obedecer e seguir o modelo e o comportamento que as pessoas esperam dela, Satanás joga a carta do bom testemunho. Mas se você agir dessa maneira, as pessoas vão se desagradar de você. As pessoas vão vão falar mal de você. As pessoas vão pegar e dizer para você que você está agindo de maneira inconveniente. E isso você está dando mau testemunho. Por que ele joga essa carta para você? Porque você não se lembra que reputação é aquilo que as pessoas esperam de você e testemunho é aquilo que Deus espera de você. E o bom testemunho sempre está atrelado em você primeiramente e unicamente agradar a Deus e depois aos homens, enquanto a reputação sempre vai estar vinculada em você agradar as pessoas. Só que aí quando você confunde bom testemunho com reputação, você acaba cedendo a Satanás. E ao invés de obedecer o mandamento de Deus, você faz como Saul. Por temer ao povo, então você desobedece a Deus e segue ao povo. Então, queridos, reputação é aquilo que as pessoas esperam de você. E tipo assim, independente de Deus. Literalmente. Independente de Deus. Enquanto bom testemunho é aquilo que Deus espera de você e que homens justos, pessoas justas, que também estão se relacionando com esse mesmo Deus, esperam ver Ele em você. Ficou claro isso? E isso é importante que você separe para que você se mantenha no seu processo de santificação, temendo a Deus e não ao homem, porque como nós lemos lá em 1 Coríntios, a gente já citou esse texto aqui para vocês, que o que torna a sua santificação perfeita é quando você teme a Deus e não as pessoas. Mas ter uma visão correta de bom testemunho vai te levar a colocar as pessoas em seus devidos lugares. Deus no lugar dele e o ser humano no lugar do ser humano. Enquanto que na reputação, o ser humano ocupa o lugar de Deus e Deus não ocupa lugar nenhum. No bom testemunho,
você coloca Deus no lugar dele. Ele é o primeiro que você quer agradar. É diante dele que você quer viver. Você quer dar um bom testemunho para ele. Você também coloca o ser humano em segundo lugar, que é esse lugar que o ser humano deve ocupar em relação a Deus. E ao colocar o ser humano em segundo lugar dentro do bom testemunho, isso não significa tratar o ser humano como irrelevante, ter uma visão depreciativa do ser humano. Isso não significa você achar que você tem o direito de ser rude quando não tem lugar para ser rude. Isso não significa você ter um desprezo pela outra pessoa. Isso não significa de você enxergar o outro como um qualquer. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, em nome de um falso bom testemunho, as pessoas, mentindo que estão agradando a Deus, elas preferem desprezar o ser humano. E eu quero dizer para você que o único momento em que o ser humano deve ser desprezado é quando ele está em comportamento aberto de iniquidade. Aí, naquele momento, você pode desprezar esse ser humano. Desprezar o ser humano no sentido de desprezar a atitude que ele está fazendo. Por quê? Porque ele está desagradando a Deus. Porque ele está agindo de uma maneira incorreta diante daquela primeira pessoa que você tem que respeitar, temer e reverenciar. Vou dar exemplos a respeito disso. João Batista e Jesus muitas vezes chamavam as pessoas da sua época, os religiosos e etc e tal, de sepulcro caiado, raça de víboras. Você percebe também em Salmos, Davi tendo uma atitude bem rude com os ímpios. E também nas cartas de 1 Samuel e 2 Samuel, você também percebe na pessoa de Elias a zombaria e a crítica aos profetas de Baal, ao próprio Acabe, você que é o perturbador, e etc e tal. Você percebe isso, mas por quê que eles tiveram esse comportamento? Foi em todos os momentos que João Batista, Jesus, Elias, Davi trataram os outros de uma maneira rude, desrespeitosa, depreciativa? Não. Foi quando essas pessoas agiram de uma maneira aberta em iniquidade. Quando essas pessoas estavam ali diante de Deus, querendo se manter no engano, na mentira, e mesmo quando eram confrontados por um filho do reino, por um sionita, por um servo de Deus, ainda assim elas queriam permanecer na sua iniquidade. Nesse momento, Jesus então repreendia elas e dizia: vocês são como sepulcro caiados. Vocês por fora são muito belos, mas por dentro só há morte em vocês. João dizia: vocês estão vindo aqui querer se batizar comigo, vocês são um bando de cobra, um devorando o outro. Primeiro apresentem frutos dignos de arrependimento e depois vem aqui passar as águas por mim. Ou Elias: quem sabe, O cara tá viajando, foi no banheiro, tá meio ocupado, berra mais alto. E continua insistindo que quem sabe ele vai acabar ouvindo vocês e colocando fogo aí. Foi nessa situação que eles apresentaram um comportamento aparentemente rude. E é isso que eu quero dizer para você. Colocar Deus no lugar dele e colocar as pessoas no lugar dela não significa que vai te dar o direito de desprezar, depreciar, rejeitar essas pessoas sempre que você achar que deve fazer isso. Mas sim quando essas pessoas tiverem um comportamento aberto de iniquidade e mesmo quando confrontados pela verdade, ela ainda decidem permanecer nas trevas, rejeitando, assim como fez Saul, o mandamento do Senhor e as tuas palavras em nome do Senhor. Ficou claro? Mas, querido, eu quero dizer que o temor do homem, ele não é caracterizado apenas pela proteção da reputação. Uma outra característica de pessoas que temem ao homem é a tendência que a pessoa tem de negligenciar o mandamento de Deus para guardar a tradição humana, para guardar os padrões já estabelecidos durante muitos anos ou muito tempo em relação a determinado assunto. E nisso eu vou dar um testemunho particular. Quando eu comecei, quando eu decidi começar a ensinar para as pessoas a respeito de Espírito Santo, que Espírito Santo é ela e não ele,
que Espírito Santo não é a segunda pessoa da Trindade, que Espírito Santo, na realidade, você tem que olhar para ela como a sabedoria, como a mãe, como aquela que gera, porque você é um nascido do Espírito, como aquela que gera a sua nova identidade, que junto com o Yahvé é aquela que gera a sua nova identidade em Deus. A minha reputação foi pro pau. Eu perdi reputação. Por quê? Porque desde o século III você é ensinado que Espírito Santo é Ele. E desde o século III, todos os textos bíblicos, principalmente no livro de Mateus, que falam a respeito que Espírito Santo é ela, foi cortado, a sua versão grega, tanto que a gente tem disponível a versão em hebraica, que fala claramente Jesus chamando o Espírito Santo de mãe, foi cortada. E aí, eu de repente, né, começar a ensinar isso depois de quase 2000 anos, começar a ensinar para as pessoas, ó, vocês estão equivocados, lá no hebraico, toda vez que fala sobre o Espírito Santo, está na escrita feminina. Lá, vocês estão equivocados. Espírito Santo é tratado como a sabedoria, porque foi dito que João Batista, não comendo e nem bebendo, tinha demônio. Aí foi dito que Jesus, comendo e bebendo, era amigo de pecadores e publicanos, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ó, a sabedoria é outro nome para o Espírito Santo. Quando eu comecei a ensinar isso para as pessoas, Satanás ele começou a dizer, as pessoas não vão reagir bem a esse comentário que você está fazendo. Elas não, olha como vai ser, as pessoas vão te chamar de louca, vão te chamar de arruaceira, vão te chamar de quem está querendo criar confusão entre os filhos de Deus. Você deveria manter as aparências, você deveria manter as coisas exatamente como elas são. Você não deveria querer falar sobre isso. Não fala sobre o Espírito Santo. Faz como alguns que já têm revelação que o Espírito Santo é ela, mas trata de uma maneira assim bem leve. E eu assisto vídeo de pessoas que eu sei que têm a mesma revelação, mas tratam de uma maneira bem leve, né? Dão a entender, mas não falam explicitamente. Por que você não age assim também? Por que você escancara isso? Você escancarar, as pessoas vão falar mal de você. Se você escancarar, as pessoas vão ridicularizar você. Eu falei assim, mas eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e pessoas. E um dos textos que eu quero terminar com você é um texto de Salmos que eu gosto muito, que diz assim, porque o justo é aquele que jura. E juramento, querido, tem a ver de você comprometer não apenas as suas palavras e ações. Juramento tem a ver com você comprometer a sua vida e tudo aquilo que é base para a sua vida. E aí é dito que um justo é aquele que jura com dano próprio, mas ele não se retrata. E esse texto, ele sempre foi um norte na minha vida. De tipo, quando eu caminhar em justiça, ainda que ocorra dano à minha própria reputação, ainda que ocorra dano à minha própria vida, ainda que venham falar de mim, eu permanecerei dando bom testemunho. Eu vou pegar a minha reputação e vou sacrificar ela no altar da minha integridade diante de Deus. Para você caminhar em santificação, você vai ter que sacrificar a sua reputação. Para você caminhar em santificação, você vai ter que fazer ao contrário do que Saul fez. Você vai ter que temer a Deus, ouvir as palavras de Deus e seguir ao mandamento do Senhor, mesmo que haja dano próprio. Mesmo que as pessoas venham tratar você como se fosse aqueles malucos que colocam um escorredor de macarrão na cabeça e enrolam no alumínio procurando falar com alienígenas. Mesmo que as pessoas riam e ridicularizem as suas ações. Quando você obedece a Deus, Deus vai fazer com que aqueles que também estão vinculados a Ele te respeitem, te valorizem e te honrem. Porque eu quero dizer para você, querido, o bom testemunho diante de Deus e dos homens não vai impedir as pessoas de falarem mal de você. Mateus 5 está bem claro sobre isso. Quando você opta em permanecer no reino de Deus e na sua justiça, as pessoas vão falar mal de você, vão maldizer você e vão fazer toda sorte de males contra a sua vida. É o dano próprio que você lê lá em Salmos. Então, quando Satanás mentir para você dizer assim, ó, não, se você der bom testemunho não vai ter dano próprio,
Diga, você é um mentiroso. Sempre há dano próprio, porque aqueles que amam a verdade vão me honrar, mas aqueles que querem permanecer na iniquidade vão distorcer o que eu digo, vão falar coisas que eu não falei, vão falar mal de você. É isso que acontece. Há uma luta sempre entre as luz e as trevas. São opostos entre si, são inimigos eternos. E aqueles que querem permanecer na luz vão caminhar com quem quer andar na luz. E aqueles que querem permanecer nas trevas vão se opor àqueles que querem caminhar na luz. Para você diferenciar a reputação, ouça a voz. Se a voz está dizendo, mantenha as coisas como estão, quando você já sabe qual é a revelação de Deus, qual é o mandamento do Senhor, então Satanás está querendo fazer com que você proteja a sua reputação, dizendo que ela é um bom testemunho. Mas se está levando você a desobedecer a Deus e aos mandamentos de Deus, amor, isso é só reputação. E reputação é a opinião que as pessoas têm de você, é o comportamento que elas estabeleceram na sua vida. Não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de você. E você tem que alcançar graça, tem que alcançar bom testemunho diante de Deus e depois dos homens. E eu encerro o nosso devocional de hoje e até amanhã.